Do Senhor. Bem-vindos a esse dia memorável. Lembre-se que temos uma galeria lá em cima, totalmente livre para todos vocês. E bem-vindo a este lugar. A glória do Senhor está neste lugar. E só de passagem, tomara que você já tenha em sua mão aí a página da Bíblia que você vai escrever. Aqui está a minha, a caneta também, vai providenciando. Ainda bem que aqui, quem não tem caneta, tem 3 canetas em cada banco. E alguém deve ter o corretivo se cometer qualquer erro. Não existe outra página, só essa página mesmo da Bíblia. Então você precisa de um corretivo para essa hora, que é uma hora muito vulnerável, uma hora muito abençoada. E aqueles que estão aqui pela primeira vez, deixa eu só lembrar vocês que nossa igreja tem um compromisso. Qual é o compromisso dela? O compromisso dela é que aqueles que vêm ao culto da família com escola dominical, domingo pela manhã, ok? Aqueles que vêm estudarão, lerão e estudarão toda a Bíblia aqui. Lerão e estudarão toda a Bíblia aqui. Nosso método é, nós estudamos um capítulo da Bíblia por domingo, e a gente lê esse capítulo e a gente estuda. Quer dizer que ao longo do tempo, pode demorar um pouquinho, mas você não passará pela vida e nem pela vida cristã sem ter um amor e um contato com a Bíblia, a palavra do Senhor. E para aqueles que queiram também, nós produzimos guias de estudo que servem para adultos e jovens, nós chamamos de revista da escola dominical, que são tesouros bons para você ter, para auxiliar seu estudo. Tem também para adolescentes e ainda mais para o culto doméstico ou a célula doméstica e familiar. Nós produzimos sempre. E agora nós já estamos findando o estudo de Efésios. Esse ano nós já estudamos Josué, já estudamos Gálatas, estamos terminando o estudo de Efésios e daqui a 3 domingos vamos estudar Filemon. E agora, no mês de julho, nós vamos iniciar um outro estudo de 2 livros da Bíblia. Vou pedir para colocarem aí, se tiver, só para você ver. Olha o que nos espera a partir do mês de julho. Nós vamos estudar Ruth e Esté, o livro todo de Ruth e Esté, um capítulo por domingo. É o que nós vamos estudar em julho e agosto e setembro. Se você puder dar um pouquinho de tempo, domingo pela manhã, neste lugar e na igreja, quando terminar esse ano, você terá lido, estudado, e se você quiser, você terá copiado também, se você quiser, copiado 7 livros da Bíblia. Ao final desse ano, se Jesus não voltar antes, nós teremos lido e estudado Josué, Gálatas, Efésios, Filemon, Ruth, Esté e Mateus. 7 livros da Bíblia que a gente vai solidificando a fé. Crente que não lê a Bíblia, não ama a Bíblia, não sei como é que sobrevivo, não é? Bíblia e oração é base fundamental para a igreja. Abra comigo sua Bíblia, então, no livro de Efésios, no capítulo de número 5. Efésios tem 6 capítulos e nós estamos no penúltimo capítulo dele. Eu vou pedir para você cooperar comigo, lendo comigo na sua Bíblia. Nós não mostramos aqui no telão, que é para você poder usar a sua Bíblia, seja de livro, seja Bíblia eletrônica, não importa, no seu tablet, no seu smartphone, onde for, tenha a Bíblia Sagrada. E nós vamos ler alternadamente o capítulo 5, que estudaremos hoje, um pouco mais breve do que nos outros dias. Leiamos todo o capítulo, por favor. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Portanto, não sejais
participantes com eles. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Aprovando o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é tolo. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Lindo tempo, porquanto os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos enganeis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Vamos ler juntos o último verso. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Dê glória a Deus e tome assento rapidamente. Aleluia. Glória seja dada ao nome eterno do Senhor. Mais uma vez, parabéns. Este é o povo de Deus, esta é a casa de Deus. Lembrando que lá em cima tem 700 lugares para quem quiser ainda ficar mais folgado lá no terceiro andar, mais perto do céu. Hoje nós estamos então lendo e estudando, e a grande parte das pessoas, inclusive eu, ao longo da semana, copiamos esse capítulo da Bíblia, que tem 33 versos, dividido por 7 dá 4 versos por dia. Então, se cada dia a gente copiar 4 versos, quando chega domingo já está o capítulo todo copiado. E quando chegar no final do ano, 7 livros da Bíblia, lido, estudado e copiado. E assim devagarzinho, sem doer, sem precisar de tempo demais, a gente vai edificando a nossa fé. Para aqueles que têm na sua mão, e se não tiverem, por favor, eu acho que ainda há alguns volumes do nosso manual. Eis aqui onde é que nós estamos no nosso manual. Ó. Estamos na lição 11 do nosso manual, que é Efésios 5, página 65 do nosso manual. Vamos então para o nosso esboço mais amplo, mais claro, para poder pessoas que estão mais longe lerem. Isso aqui é o espelho, o resumo desse capítulo da Bíblia para facilitar a gente entender. As pessoas têm dificuldade porque às vezes a fonte, a letra é pequena e fica muito junta, muito misturada, então as pessoas não têm assim um senso de organização do capítulo. E a finalidade do nosso manual e do nosso estudo aqui é mostrar
que a Bíblia tem um sentido muito bom e é muito organizado. Por exemplo, nesse capítulo de número 5, nós podemos organizá-lo em 3 pontos. As obras das trevas e o fruto da luz, verso de 1 a 17. Enchei-vos do Espírito, verso 18 a 21. E família cristã, verso 22 a 33. Portanto, todo o capítulo em 3 pontos. Quando você sair daqui, você não pode esquecer. Eu li e estudei o capítulo de número 5 e eu posso resumir ele em 3 pontos. Tá? Obras das trevas e fruto da luz, enchei-vos do Espírito e a família cristã. E aí é só você chegar em casa, ler sobre essa perspectiva, que você vai perceber como é uma fonte concentrada de ensino maravilhoso sobre esses temas todos que estão aqui. Como disse hoje, eu vou ser um pouco mais breve, mas eu acho que tem as pessoas que vão me ajudar a passar por isso. Lembremos então que esse capítulo de número 5, ele tem esta estrutura. E ele vai nos ensinar, vamos fazer juntos, vamos ler juntos. Vamos ler juntos. Eu vou dizer vocês leem comigo os que podem ler. O ponto 1 é qual? Obra das trevas e o fruto da luz. O 2 é? E o 3 é? Família cristã. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nessa questão das obras das trevas e fruto da luz. Observe que nós já estudamos um capítulo inteiro sobre isso, que é o capítulo de número 5 de Gálatas, que é o capítulo das obras das trevas e o fruto do Espírito. Nós já estudamos isso. Aqui o apóstolo Paulo só dá uma pincelada, uma rápida, repetida nisso, sobre o aspecto de quê? O aspecto de que nós devemos ser imitadores de Deus, no mundo e no lar. E quem é imitador de Deus no mundo e no lar, ele não pratica, não apoia as obras das trevas, ele produz frutos da luz e ele redime, ele trabalha remindo o tempo. Quem é imitador de Deus no lar e na igreja. Quem é imitador de Deus no mundo e no lar, eu poderia dizer na igreja também, ele se enche do Espírito. E quem é imitador de Deus no mundo e no lar, ele é cuidadoso com a sua família. Por isso que, para dar um título a esse capítulo todo, o escritor do nosso manual, ele preferiu esse título, que eu vou pedir para vocês lerem esse título comigo. Qual é o título da lição 11? Isso, estou vendo que tem muita gente aqui que está frequentando todo dia e que já sabe que o título da nossa lição inclui o capítulo da Bíblia. Efésios capítulo 5, imitadores de Deus no mundo e no lar. Vamos então, os que estão prontos comigo, mantenham sua Bíblia aberta e vamos nessa nossa caminhada, a caminhada desse nosso estudo. Obras das trevas e fruto da luz. Obra das trevas. Antes de ler o verso de número 8, veja o verso de número 1. O que diz o verso de número 1 na sua Bíblia? E leia comigo esse verso de número 1. Vamos lá. 1, 2, 3. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Somos chamados a isso. Tudo o que o apóstolo Paulo nos ensinou em Gálatas e em Efésios, ao final, resulta em que nós coloquemos na nossa vida em prática o exemplo deixado por Jesus. O exemplo deixado por Jesus. E tem muita gente que quer seguir o exemplo de Jesus, mas quer seguir o exemplo de Jesus agora que ele está no céu. E não é possível. Porque para a gente imitá-lo da forma como ele está no céu, só depois da gente ir para o céu também. E eu acho que você não está querendo ir para o céu agora. Você tem que olhar Jesus, olhar Deus, quando ele estava aqui na terra. A Bíblia diz que ele veio e ele deixou os seus passos para que nós sigamos os seus exemplos. Então a gente precisa seguir o exemplo de Jesus, como ele andou quando aqui estava na terra, com suas limitações, porque nós estamos na terra também. Existe um pensamento muito interessante, que se tornou um livro que é um dos mais lidos no mundo cristão. O título do livro é Em Seus Passos que Faria Jesus. O que significa dizer,
A lição desse livro é: toda vez que você tiver que tomar decisões, que você tiver que decidir coisas, dê um tempinho e pergunte, nesse momento, o que Jesus faria? E tome o lado daquilo que você entender que é o que Jesus faria. Nesse passo que eu estou dando, o que faria Jesus? Para cá ou para cá? Se a convicção do Espírito que está em nós é que Jesus iria para cá, nos seus passos, faça o que ele faz também. Vamos então, obra das trevas, 5 verso 8. Quem pode me ajudar? Pois outrora eras trevas. Quem pode me ajudar lendo? 5, 8. Pois outrora eras trevas, porém agora sois filhos do Senhor. Pois, Filhos da luz. isso. Pois outrora eras trevas, porém agora sois filhos da luz, andai como filhos da luz. Vocês percebem que desde domingo passado, a gente já não está mais discutindo aquela história de judeu e de gentil. Não está mais discutindo aquela história de graça ou lei. Não está mais discutindo aquela história de circuncisão, de sábado, de pode comer ou não pode comer tal comida. Ela já foi superada, porque essas coisas não têm valor nenhum para a salvação da pessoa. Portanto, elas foram superadas. E agora, o apóstolo Paulo, revelado pelo Espírito de Deus, ele está dizendo, como nós já estudamos domingo, que vocês que são gentios, não são judeus, foram alcançados pela graça do Evangelho. Não precisa circuncidar, não precisa guardar o sábado, não precisa ficar comendo só algum tipo de comida, porque senão não vai ser salvo, que não é verdade. Vocês que foram salvos para serem livres, vocês têm que ser diferentes do que vocês eram antes. Vocês continuam sendo gentios, mas são gentios salvos. Vocês continuam sendo gregos, mas são gregos salvos. Vocês continuam sendo pecadores, mas eram pecadores agora perdoados. Então, a diferença, não se comportem como os demais. E diz o texto, outrora erais trevas, agora sois luz, andai agora como sois, como luz, e não como era antes. E nem com um passo aqui e outro passo lá. Eu vou e volto. Eu quero ser crente, eu quero ser salvo, mas eu continuo com o mesmo comportamento. Minha boca é suja, a minha moral não vale nada. Eu não trato a minha família do jeito que quero. Eu não tenho problema nenhum de roubar, de mentir ou de matar, mas eu sou crente. Vocês lembram da história de um irmão? Diz que um culto da juventude, entrou um irmão mais idoso. E a juventude estava no culto de treinamento dela, sincera como é, e cada um foi dar testemunho, né? Aí um jovem disse assim, meus irmãos, eu sou muito fraco, quero pedir perdão ao Senhor, porque essa semana eu tive um pensamento que é um pensamento pecaminoso. Eu quero que Deus me perdoe. Aí uma moça foi e disse, meus irmãos, eu sou pecaminosa também. E sabe, o diabo tenta a gente, sabe? E a gente não pode se descuidar, porque qualquer coisa pode tirar a gente do caminho do Senhor e eu posso me desviar. E lá no último banco, o irmão idoso estava começando a ficar chateado, porque todos os jovens vinham e diziam assim, eu sou meio fraco, eu preciso estar vigilante, porque senão eu posso me desviar. E ele levantou e disse, eu posso dar um testemunho? Aí os jovens acharam esquisito, mas disseram, pode. Aí lá veio o irmão, disse, olha aqui vocês jovens, vocês parecem que não são crentes. Vocês têm que ser crentes como antigamente. Esse negócio de qualquer coisa se desvia, qualquer coisa sai do caminho do Senhor. Pois eu continuo bebendo, continuo fumando, batendo na minha mulher, mas não me desvio. Eu não me desvio, não tem quem me tire da igreja. Que tal o conceito dele? É exatamente por isso que Paulo disse, vocês são da luz, como é que vocês estão dizendo? Muda ou se converte e dá exemplo. Andem como filhos da luz, porque a Bíblia diz, não é por obra que nós somos salvos, mas é pelo fruto que a gente conhece a árvore. A boca fala do que o coração está cheio. Então dê uma controlada, e essa controlada é boa, é para melhor, é para melhor. Lembre-se que nós lemos aqui na Bíblia, e você leu comigo, que a Bíblia diz que quem anda como andava nas trevas, até
mencionar o que fez em oculto é vergonhoso. As pessoas escondem. Por que escondem? Porque tem medo que seja conhecido. Vamos lá então, o fruto da luz, verso 9. Quem lê comigo? Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Porque o fruto da luz, olha só, consiste em bondade, justiça e verdade. Olha o verso de número 9, o verso número 9, o verso número 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Fruto da luz, fruto do Espírito. Nós devemos deixar. O Espírito de Deus está dentro de nós, irmãos. E eu vou falar sobre isso, enchei-vos do Espírito, guarde, vou falar agora rapidinho aqui para frente, como é que Ele nos ajuda, como é que Ele nos abençoa, como é que Ele nos dirige. De vez em quando no meu serviço pastoral, chega alguém comigo para pedir assim um conselho de direção. Às vezes o jovem, chega 2 jovens dizendo assim: pastor, nós já estamos namorando há 5 anos, estamos pensando em ficar noivo e em casar. O senhor acha que é de Deus? Ele chega comigo fazendo essa pergunta, eu olho para ele. Às vezes, quando eu estou com bom humor, eu digo: espera aí que eu vou pegar uma bola de cristal e vou colocar aqui para tentar adivinhar. Porque já faz 5 anos. Você não perguntou nada antes. Agora você não sabe. Você tem tanta dúvida que precisa alguém te dizer se é ou se não é de Deus. Ainda que seja eu gostaria de não precisar te dizer. Porque senão você vai ficar vulnerável, vai para cartomante, vai consultar o horóscopo. Porque você não tem segurança e não tem quem lhe dirija. Deixa eu dizer para você o segredo meu qual é. Dentro de mim há o Espírito Santo e Ele é quem me dirige. E a Bíblia diz que eu tenho o Espírito Santo, que eu não devo entristecer. Então cada decisão que eu faço, o Espírito Santo aqui testifica. É bom ou é ruim? E a Bíblia diz: não entristeça Ele muito. E a Bíblia diz: não extinga. Porque se você continuar como se não tivesse, não consultando e não sendo sensível, ele se entristece e ele pode até sair de você. E o Espírito Santo é o penhor da sua salvação, a garantia da sua salvação. O que eu tenho, você tem. Aproveite, consulte o Espírito de Deus e você vai deixar de errar muita coisa, porque você vai produzir frutos da luz. E por fim, remindo tempos, 16 e 17, vamos lá. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Quem procura imitar a Jesus no mundo e no lar, sabe usar o tempo. A Bíblia tem a melhor de todas as lições. Ela define como é que a gente deve usar o que nós temos de mais precioso aqui na terra. Tempo é vida. E alguns dizem que tempo é dinheiro. Esse é o ditado mais conhecido no meio das pessoas que gostam de dinheiro. Time is money. Tempo é dinheiro. Para ver se as pessoas entendem. Eu gosto de dizer que tempo é vida. Porque vida vale mais do que dinheiro. Todo o dinheiro que se tem, os ricaços, na hora que diz, vai morrer, ele diz, fica com todo o meu dinheiro e me dá mais 1 ano de vida. E não consegue comprar com todo o dinheiro nem um tanto de vida. Por exemplo, nós estamos aqui no culto. Nós vamos estar aqui durante 1h40 hoje. Geralmente a gente fica durante 1h30. 1h40, 1h50, no estourar 1 hora, 2 horas. Quando eu chego aqui para um culto, quando eu subo aqui no púlpito, eu agradeço os irmãos pela fidelidade que eles têm de dedicar a Deus o que tem de mais precioso, que é o tempo. Mas eu ainda uso um sinônimo para você entender melhor: a vida. Eu digo assim: muito obrigado e Deus lhe abençoe por você pegar esse pedaço da sua vida e colocar diante de Deus. É uma oferta como se fosse um pedaço da vida da gente. Em 2 horas a gente dorme. Em 2 horas a gente vai para um lazer. Em 2 horas a gente tem uma refeição muito boa. E eu digo assim: esse pedaço da minha vida eu vou dedicar ao Senhor no primeiro dia da semana, no primeiro horário da semana, em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é maravilhoso. Parabéns a você, porque você trouxe aqui e você vai remir o tempo. O meu sogro, vocês já ouviram muito disso, diretor e fundador do seminário onde eu estudei,
pai da Rebeca, ele era sempre jocoso. Eu já contei várias histórias para eles aqui, para vocês. E uma delas que eu me lembro, sabe qual é? Existe um hino que ele não gostava que cantasse. Alguns hinos. Por exemplo, ele, quando ia falar sobre hinos na igreja, dizia: eu não gosto que cante aquele hino. Jerusalém, 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 eu te amo, eu te adoro, eu te quero bem, dou minha vida por você, Jerusalém. Gente, é bonito, é? Você adora? Você ama? Deixe de ser mentiroso. Você dá vida por Jerusalém? Eu não dou, não. Não dou, não. Por essa que está aí, não. E a gente adora quem? A Deus. Então é bonito, mas não é verdadeiro. E ele dizia: eu não gosto desse hino. Agora, o que ele não gostava mesmo é que eu quero contar para vocês hoje. Ele diz assim: existe um hino aí que é antibíblico. Ele contando. E aí a gente ficava curioso. Ele disse assim, aquele hino assim, ó: Jesus, dá tempo para mim ocupar minha vida contigo. Senhor, dá tempo para mim ocupar minha vida contigo. Senão eu vou com o vento e perco meu tempo caindo em perigo. Ele disse: deixem de ser preguiçosos, deixem de ser nécios. Jesus te deu tanto tempo. O dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, o mês tem 31 dias. Você não é sábio, você não usa bem o tempo e fica pedindo para Jesus te dar mais tempo do que ele deu. Aí ele dizia, cante assim: Jesus, dá vergonha para mim ocupar minha vida contigo. Jesus, dá vergonha para mim dedicar minha vida contigo. Senão eu não vou para a igreja, não presto meu culto, não leio minha Bíblia. Senão eu não valorizo a Bíblia, não tenho tempo para orar. Assim que a gente deve orar, remindo o tempo. Uma característica de uma pessoa sábia: ela sabe empregar muito bem o tempo que ela tem. Começando por arrumar. A Bíblia diz, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e depois as demais coisas serão todas acrescentadas e arrumadas. Quem quiser organizar bem a vida, primeiro Deus, segundo lugar família, a vida, a família, você, depois o emprego, e vá fazendo a sua ordem. Porque se você não botar Deus no primeiro lugar, qualquer outra coisa você pode colocar no primeiro lugar e desarruma tudo, fica de cabeça para baixo. Remindo o tempo, porque os dias são maus. E mais, a questão não é só o tempo, a questão não é só a vida, a questão são os talentos, a questão, o dinheiro. Tem gente que pega e mostra que é nécio, porque no dinheiro, por exemplo, ele pega o dinheiro e ele tem a alegria de dizer, muitos irmãos têm, às vezes é verdade: olha, o dinheiro que eu tenho não dá para nada, não dá nem para eu comprar comida. É verdade que a gente às vezes tem muito pouco dinheiro, mas é verdade que tem alguém mais pobre do que a gente, que com esse pouco dinheiro arruma a vida direitinho, dá oferta, dá dízimo. O outro, não. Quem é o nécio? É quem com pouco dinheiro sabe arrumar a vida e sabe como investir. Deus não fica devendo nada a ninguém. A primeira questão que ele faz é: Deus me deu a vida, Deus me deu o talento, Deus me deu o trabalho, Deus me deu esse salário, e eu vou gastar quase tudo comigo, mas eu vou ser grato a Deus, eu vou levar a oferta, vou levar o dízimo para a obra de Deus. Compare, você pode até não gostar que seja falado isso para você, mas é um sinal que você está todo perdido. E aí depois você diz assim: eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu compro feijão, não sei se eu pago a dívida, eu não sei se eu faço isso, eu não sei se faço aquilo. Claro, desorganizou a vida toda. E tem gente que tem dinheiro de sobra, mas puxa de João, descobre de Paulo, não faz nada. E a gente olha um irmão num casebrezinho muito simples e a vida dele está toda arrumada, toda direitinha, toda pronta. A gente diz, o problema é dinheiro? Não, o problema é sabedoria para administrar bem as coisas. Como é que a gente, então, usa bem o tempo? Empregando o tempo e os talentos
e os bens que a gente tem do modo mais correto possível. Vamos então agora para cá. Enchei-vos do Espírito Santo. O verso 18. Aleluia. Esse é o meu amado aí. Quando ele for falar, pode abrir o microfone. É maravilhoso. Tem uns, às vezes uns precisam de microfone, outros não precisam. Quem quiser ler lá em cima é só soltar o trombone, tanto quanto o meu irmão. Deixa eu dizer para você uma coisa. O livro de Efésios é o livro do Espírito Santo. E eu vou mostrar rapidinho para você. Eu segurei muito até hoje isso. Qual é o tema da nossa igreja no ano de 2021 que estamos? Qual é? E pelo Espírito Santo. Qual é o tema da nossa festa? Se eu disser para você a paz do Senhor, você me responde? Não, vamos lá. Se eu disser para você a paz do Senhor, como é que você responde? A paz do Senhor. Não troque não. Mantenha essa linha que é bonita. Vamos lá. A paz do Senhor? Agora juntos. Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Se eu agora disser para você, Assembleia de Deus em Belém, sua resposta é qual? 110 anos. Se eu disser para você, Assembleia de Deus no Brasil, a resposta é 110 anos guiados pela Bíblia. Por que 110? Porque está perto da festa. Quando a festa passar, a gente jota o 110 para lá, mas a 110 entra. A Bíblia e o Espírito Santo. E eu me regozijo muito que nós vamos fazer essa nossa festa, não de papo, não de boca para fora. Olha a Bíblia nos guiando, a gente lendo a Bíblia. Olha a Bíblia nos guiando, a gente lendo um capítulo da Bíblia. Olha a Bíblia nos guiando, a gente estudando um capítulo da Bíblia por semana. Olha a Bíblia nos guiando, a gente copiando a Bíblia em casa, na família, individualmente, as crianças, produzindo a Bíblia manuscrita, um documento do nosso amor pela palavra de Deus e do nosso amor ao Deus da palavra. Olhe nosso exemplo de Bíblia, que hoje nós estamos aqui em mais de 500 lugares só em Belém, 31.104 pessoas. Eu nunca imaginei, quando Deus me fez proclamar pela primeira vez que isso ia acontecer, eu não sabia se ia, eu não sabia como, eu não sabia o modo, e Deus foi trabalhando, e nós estamos aqui com o maior número de pessoas atraído pela Bíblia e pelo Espírito Santo, gente. Meu Deus do céu, dê um glória a Deus, um aleluia. Raramente eu peço para você bater palma, mas hoje eu vou pedir para você bater palma. Olha essa casa cheia. Está vazia em algum lugar ainda, porque nós estamos com restrição, com pandemia. Já teve o primeiro culto. E lá embaixo, as salas todas lá embaixo foram todas liberadas, e cada sala e cada auditório está lotado nesse momento de irmãos, de irmãs que foram para lá. As salas estão todas lotadas, atraído por quê? Pelo Espírito Santo, pela palavra, para a gente fazer, louvado seja Deus. Vamos dar paz do Senhor para os irmãos que estão aí embaixo nas salas, e para os irmãos que estão nos assistindo em todo o Brasil e todo o mundo. Diga com muita alegria para eles: a paz do Senhor! E nós estamos aqui, nós não estamos aqui atraídos pelo pastor Samuel, estou aqui há 25 anos. Nós não estamos aqui atraídos por nenhum pregador, nós não convidamos pregador. Nós não estamos aqui atraídos por nenhum cantor, nós não convidamos cantor. Nós estamos aqui atraídos pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Enchei-vos do Espírito. Se você puder, com muita rapidez, abra aí Efésios capítulo 1 e o verso de número, olha só, o verso de número 13 e 14, na sua Bíblia. Olha só o que diz. Para abrir o livro de Efésios, no capítulo 1, olha o que diz a palavra do Senhor. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, está falando de você, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.
em quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo aceito, quantos aqui já aceitaram a Jesus? Levante o braço, diga: eu aceitei. Olha que só, tinha até um meme que fizeram aí, que era um carimbo assim, que eu acho que a gente não encontra assim. Então, você foi selado, carimbado com o Espírito Santo da promessa. Está aí você, só se você quiser apagar, só se você quiser extinguir. Senão, o Senhor Jesus acreditou naquela sua decisão e carimbou e disse aqui: esse aqui é meu, esse aqui vai para o céu, eu vou pelejar por ele. Não é perfeito, mas ele vai, e vai se santificar, e vai para o culto, e vai ler a Bíblia, e vai ser fiel, e vai para o céu. Diga comigo: eu fui, olha aí, eu fui selado. Bata-se no peito, ó, selado. Maravilha, está aqui. Que coisa maravilhosa. O diabo pode vir contra você, pode fazer o que quiser com você, não tenha dúvida não. Vou ensinar um segredinho para você rápido. Logo que eu casei com a Rebeca e nós começamos, já era pastor, o pastor da igreja em Belém, já era ou era associado ao pastor Alcebiades? Nós estávamos saindo, a Rebeca estava gestando do Felipe, parecia Manaus, parecia uma centopeia grávida. Era fininha, dava para ver o Felipe todo aqui. E a gente estava saindo para o culto, pensando no culto, pregar no culto. Quando nós estávamos saindo para o culto na nossa casinha da Minha Casa Minha Vida, de Coab, chegou uma família e disse: pastor, o senhor precisa nos ajudar. De que foi? A minha filha, ela está endemoniada, tentou matar o marido, não há quem chegue perto dela, ela bate em todo mundo, esgana todo mundo, só tem que socorrer. E aí eu digo: meu Deus, o culto, vai começar o culto, está na hora do culto e tal. Conversamos com a Rebeca, disse: vamos lá, não sabíamos nem onde era. Eu lembro que era na rua 31 da Coab. Quando nós chegamos lá, era ao lado de uma catedral católica imensa. Quando chegou na casa, a casa era cheia de santos, de altar para todo lugar. A família cuidava da catedral católica, e quando eu digo isso, não estou dizendo crítica nenhuma, estou só dizendo a referência. E quando nós chegamos lá, uma multidão de pessoas. E nós chegamos inocentemente, saímos de um carrinho velhinho, do Fusquinha que a gente tinha. E a Rebeca, eu digo: fica atrás de mim. Eu fui andando como se fosse campeão. As pessoas vieram e disseram: pastor, não chegue aí, que essa mulher disse que se o senhor chegar vai lhe matar. Ela vai lhe pegar, vai esganar. O marido, ela já faz uma moção de tempo, já perdeu a família, agora está aqui na casa da mãe dela. O nome dela era Margarida. Aí eu lembro que nessa hora a gente tem que pedir graça de Deus. A perna tremia, mas a cabeça estava no céu, tem que ter saída. Eu digo: não, se preocupe com vocês, não se preocupe comigo. E eu fui entrando. Quando eu fui entrando, ela despontou lá como se fosse uma serpente, da pior possível, se contornando, contorcendo, vindo, se arrastando, olhando, com os olhos dela fixos e assim, para enganar a gente. A Rebeca estava um pouquinho atrás de mim. E aí, quando eu cheguei perto dela, sabe o que foi que ela disse? Você, esse menino aqui. Eu era muito novo quando eu assumi o pastorado. Você vem aqui, ninguém pode me importunar. Eu entendi o jogo do diabo. O jogo do diabo queria confronto entre ele, covarde, miserável, que não devia estar fazendo as pessoas sofrerem, que estava no lugar errado. Ela queria que eu fosse me trocar com ele. Na hora me deu um arrepio, irmãos. E o Espírito, pedi graça de Deus. O Espírito de Deus me orientou. Eu não sei nem por que eu estou lembrando disso hoje. Veja como é legal. Eu peguei e usei o expediente. Eu estava com terno, não com esse aqui, esse é mais antigo, não é? Eu estava com paletó. E o que foi que o Espírito de Deus me disse? Eu abri o terno e disse: eu não, demônio, olha quem está dentro de mim. E abri o terno. Quando eu abri o terno, essa mulher tomou como se fosse um choque. E ela ficou encandeada. E ela se contorceu pela última vez, cansada. E ela descansou. E a família veio para cima de mim, querendo quase me adorar, dizendo: pastor, faz mais de 15 anos que essa mulher não dá um sorriso. Ela deu um sorriso e deu um suspiro. E a Margarida se levantou. Por quê? Porque selado pelo Espírito de Deus. Não sou eu, é o que está dentro, é o que está em mim, é o que está em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
para abrir o livro de Efésios, fostes selados pelo Espírito de Deus. Olha o verso 14. O qual é o penhor. Penhor quer dizer a garantia. O qual é a garantia da sua herança, até o resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. É a garantia da sua herança até você chegar no céu e receber o seu galardão. E o Senhor vai lutar por você. Você na hora fraca, na hora forte, o Senhor vai lutar. Você só, a Bíblia diz, quem vem a mim eu não lanço fora. E o diabo não arranca das minhas mãos. Ninguém vai para o inferno porque não tem perdão de Deus. Mas todos os que não querem o perdão de Deus, esses vão para o inferno. Não é porque você peca, é porque você rejeita o perdão ou expulsa o espírito da promessa que está dentro de você. Olha o verso 14. Agora, abra comigo no capítulo 4 e no verso número 30, bem no meio da carta. Olha só o que diz isso para você. Olha aqui, ó. 4, verso 30. Leia comigo, se você puder. Vamos lá. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. No começo, Espírito Santo. No meio da carta, lá você foi selado, você tem o penhor. Aqui vai caminhando e vai sentindo, o termômetro está dentro de você. Não entristeça muito não, não silencie ele muito não, não emudeça ele muito não, não anule ele muito não. Dê uma chance para ele viver em você, lhe dirigir, lhe abençoar, lhe guiar. Olha só o grau. Primeiro, selado. Segundo, está contigo, não entristeça. Agora, nós estamos terminando a carta, capítulo 5 e o verso de número 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Começou carimbado, no meio, não entristeça. Agora, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Essa palavra ser cheio não quer dizer, como muitos aqui pensam, e na igreja pentecostal, eu fui batizado com o Espírito Santo. Tudo que foi não tem valor. Foi, já era. Isso não serve. Não importa você ter sido batizado, importa que você seja cheio do Espírito. Você é batizado, você é cheio do Espírito, você está buscando ser cheio do Espírito, então você está na boa direção, você é um bom imitador. Fique em pé comigo, um bom imitador de Cristo. Por fim, amigos, quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui, por favor? Eu quero. Eu acho que o Espírito Santo de Deus tem me enchido, mas é pouco. É pouco porque eu não sei o dia da manhã. Amanhã eu posso precisar de mais poder de Deus, então encha-se do Espírito. Encher contínuo. Agora, você quer fazer a última prova de um crente bom, imitador de Jesus, e se ele é cheio do Espírito Santo? Pergunte da família dele em casa como é que ele é. Aqui na igreja ainda tem uns fradinhos aqui na igreja. Você lembra da história de um filho de um pastor? O filho de um pastor, o pastor não tratava bem a esposa e nem os filhos em casa, na família. Mas na igreja o pastor era um doce. Ele tratava as irmãs da igreja melhor do que a esposa. Ele tratava as crianças e os jovens da igreja melhor do que seus filhos. Mas em casa ele não imitava Deus. E é o lugar mais característico. Quer saber quem eu sou? Pergunte da minha esposa. Quer saber quem eu sou? Pergunte dos meus filhos. Um dia, as crianças cercaram a mãe e disseram assim para a mãe dela: mãe, vamos morar na igreja? A mãe se assustou. Eles moravam numa casa boa. E geralmente ninguém gosta de morar no templo. Porque é gente entrando, gente saindo, quer café, quer tudo, quer dormir, quer coisa parecida. Antigamente era mais ou menos assim. Hoje ninguém quer morar muito perto do templo. Vem a pessoa pedir ajuda, todo mundo que vem na cidade diz, vai lá na igreja e lá está o pastor. Geralmente não é assim.
Os filhos disseram: mãe, vamos para a igreja, vamos levar e vamos ficar lá, morando na igreja. A mãe dele disse: meu filho, por quê? Ele disse: porque na igreja o papai é tão bonzinho. E parece que é mais fácil a gente ir para lá, para ver ele bonzinho, do que ele mudar a cabeça para ser coerente, não ser hipócrita e dentro de casa imitar Jesus e exercer a fé. O meu tempo já passou. Não vou insistir em nada mais aqui, senão vou pedir para ser lido o verso de número 27, que para mim tem um valor extraordinário, para você e para mim. Olha o que diz o verso 27. Alguém lê para mim, por favor, o verso 27. Leia o verso 27 desse capítulo. Isso, grite aí, vai. 27, isso. Olha o que diz a Bíblia. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos. Assim também os maridos. O lar, o casamento, é algo tão importante, tão maravilhoso, que a Bíblia, Paulo, procurando algo semelhante, ele disse: é semelhante à convivência e relacionamento de Jesus com a igreja. É o que mais perto chega na comparação. Para vocês terem uma ideia do valor que Deus dá à família, sua família, do valor que Deus dá ao lar. A gente despreza isso tudo. O valor do lar. O valor do lar é o valor do companheirismo para quem decide casar e formar a família, ainda que não venha filhos. E duas pessoas se realizarem mutuamente. O valor do lar é: não tem hospital, não tem creche, não tem escola, não tem governo, a quem Deus tenha confiado. Multiplica, gera filhos. Não. Ele disse: vou no lar, porque ali é mais seguro, é mais sólido. E eu vou dar o direito dessas pessoas criarem vida. Vou dar para eles delegar um direito que eu tenho, de gerar vidas. Não há lugar mais seguro para um ser humano ser criado e se desenvolver do que a família e do que um lar. E o lar hoje está sendo muito detonado, meus amigos, como algo que não presta. Só que quem detona a família e o lar não oferece nada que substitua tão bem a família e o lar. Atentem para isso. E a desgraça toda que se fala quando se fala da família cristã e do lar é uma briga estimulada entre feminismo e machismo, como se o lar fosse um lugar de diferenças absurdas. Não, o lar é um lugar de convergência. Ninguém é obrigado a formar um lar, a casar-se. Mas a Bíblia diz, Jesus disse: por esta causa, deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua esposa. Por esta causa, deixa a mulher, seu pai e sua mãe, porque quer, não é obrigado, não case se for obrigado. Nem que um anjo do céu mande você casar, não case. Não é papel de anjo mandar casar, não. E nenhum profeta, e nenhum pastor casa ninguém. Por esta causa, deixará o homem. Qual causa? Só uma, não tem outra: o amor. Mais nada na vida pode estimular o casamento entre um homem e uma mulher. Fique em casa, fique solteiro, mas quando o amor brotar e você perceber que ele tem potencial de crescer e que vocês estão prontos para formar uma família, forma uma família. E quando a gente lê esse verso da Bíblia, a briga principal é: por que a Bíblia diz que a mulher tem que obedecer o marido e ser submissa ao marido? Não pode, não quero, não gosto. Bom, o verso de número 33, que nós temos aqui, na Bíblia toda, o fundamento para o casamento é o amor. E não é o amor flor roxa, que nasce no coração do trouxa, não. Não é o amor da novela.
Não é o amor à primeira vista. Sabe qual é o amor? O amor que Paulo diz assim: o amor sofre, que espera, suporta. O amor jamais acaba. Acaba, o dinheiro acaba, a beleza acaba, a saúde acaba, a paixão acaba, o sexo acaba, mas o amor cresce, o amor que Deus derramou no coração, e o amor de um homem pela mulher sincero procede de Deus. O amor que quer comprar o corpo da mulher, o amor que quer usar o corpo do homem, esse é paixão e é humano. Mas o amor que procede de Deus, Deus está lá no céu despreocupado. O homem diz assim: divorcia, não vai casar, fica aí com uma noite, outra, e Deus lá do céu só dizendo: deixa eles se quebrarem. Deixa ver se eles escolhem alguma coisa melhor do que aquela que eu criei. Eles dizem tudo isso, mas todo dia tem jovem se casando, todo dia tem jovem. Alguém disse: aumentou o divórcio. O diabo diz: não tenha medo disso não, porque só pode aumentar uma coisa de algo que está crescendo muito mais. O casamento dá de chapéu no divórcio, dá de chapéu na separação. O casamento e a família ganham e vai ganhar até Jesus voltar, porque é o jeito da família e das pessoas serem felizes. E a palavra, a esposa, seja submissa, obediente ao esposo. A palavra correta aí é: seja respeitosa. Respeito. Quando o Senhor Jesus criou o ser humano, que Adão estava só, ele disse: não é bom que esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, uma adjuntora. Não foi isso que ele disse? Adjuntora, cooperadora. A relação entre marido e mulher é relação de vamos somar para cumprir melhor a missão que nós temos, um com o outro, e de gerar também pessoas. Vamos cooperar um com o outro. Marido, ame a esposa. Esposa, respeite, admire o marido. Essa é a relação. Fica meio complicado, mas se eu pudesse terminar dizendo para você que quem imita o Senhor Jesus foge das obras da carne. Quem imita o Senhor Jesus procura ser cheio do Espírito Santo para vencer as lutas do mundo. E quem imita o Senhor Jesus procura imitá-lo também na família. Mas vamos lá. Existe, por exemplo, o Exército Brasileiro. Pode ser que muita gente não goste, mas pode ver que tem milhares de jovens querendo pertencer ao Exército Brasileiro. E sempre vai ter as Forças Armadas. Por quê? Por que alguém gostaria de ser soldado para ser mandado por cabo? Por que alguém gostaria de ser cabo para ser mandado por sargento? Por que alguém gostaria de ser sargento para ser mandado por tenente? Por que alguém gostaria de ser tenente para ser mandado pelo capitão? Por que alguém gostaria de ser capitão para ser mandado pelo major? Por que alguém quer ser major para ser mandado pelo coronel? Por que quer ser coronel para ser mandado pelo general? É que no exército, embora a patente possa parecer menor, todos são um só corpo pela mesma causa. E eu me somo não porque eu quero mandar ou pisar nos outros, eu me somo porque nós temos uma missão. Assim é a família de Deus. Seja a graça do Senhor contigo. Diga: eu quero imitar Jesus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser guiado pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Abençoa teu povo, Senhor. E que a tua palavra habite ricamente em nós e nós a pratiquemos. No nome santo de Jesus. Amém.